Olá, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? Estava morrendo de saudade de vocês, mas estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre as mulheres poderosas, que a gente vem falando aqui já há algum tempo, né? Sobre o efeito que essas poderosas estão trazendo na vida dos homens, né? Um dos exemplos que eu vou citar aqui é o poder da Meghan, né? Sobre o Harry, que é o príncipe, né? Ex-príncipe, né? A Meghan, o que aconteceu? Ela defende essas causas, né, feminista, ela é uma progressista, ou seja, ela não se considera uma feminista, mas por ela ser progressista, ela sempre defende, levanta esses tipos de bandeira que eu falo que são modismos do, né, demolidor, porque acaba destruindo tudo o que há de bom, a pessoa acaba destruindo, né, e passando por cima daquilo que é certo. E como eu já falei aqui em alguns vídeos, né, ou em um vídeo, o que é certo sempre será certo, o que é errado vai ser sempre errado. Só que hoje em dia as pessoas estão com preguiça de pensar e acabam indo pela massa, né? Tudo que um faz, a pessoa vai fazendo. Então, essa senhorinha, essa senhorita, ela simplesmente faz parte desse tipo de movimento onde defende tudo. Porém, o que ela fez? Ela arrumou toda uma situação para prender ali a atenção desse príncipe, depois de ter quase destruído a vida de um diretor. Mas esse diretor ele foi bastante esperto e não deu ousadia e acabou se libertando das garras dessa mulher. Então, o que acontece? Porém, não aconteceu a mesma coisa com o príncipe Harry. Um cara poderoso, um cara extremamente rico, mas ela usou todo o poder de sedução dela para cima desse homem. Então, assim, quando a mulher quando ela quer usar todos os artifícios da sedução em cima de um homem, ela consegue chegar onde ela quer. Ela passa por cima de todos os princípios e chega onde ela quer. Então, só que não importa se ela é a Meghan, não importa se é aquela menina que você está conhecendo ali agora, ela sempre vai dar sinais. E quais foram os sinais que essa mulher deu aí na família do príncipe? Ela chegou, o que ela tinha que ter feito? É como se você tivesse uma casa e você tivesse convidando alguém para entrar dessa casa. Você aceita que alguém entra na sua casa. Qual é o princípio básico? A pessoa que está entrando na sua casa, ela tem que respeitar o quê? As suas regras, os seus limites. Ela está chegando, então ela vai ter que acompanhar o ritmo da sua casa. Ela não tem que determinar o que você vai fazer dentro da sua casa. E com falácias mirabolantes que essas mulheres usam, ela fez exatamente o contrário. Então, qualquer mulher ingênua, acho que sabe o que é você viver com o príncipe. Você deve imaginar como é viver com o príncipe. Imagine ela, que já era uma mulher esperta, né? Então, uma coisa poderia ser, a princípio isso aconteceu, foi em 2018 o casamento deles, né? A princípio eu até achei que pudesse ser ali uma paixão e que ela ia entrar na vida dele, ia aceitar, né, os conceitos ali da monarquia, ia se interagir, ia viver aquele amor de verdade, ia lutar para estar com o seu príncipe. E a história ia ficar muito, muito linda se fosse assim. Ou o outro lado, que é uma mulher completamente feminista, uma mulher dessas poderosas e que estava galgando os pedacinhos ali do quebra-cabeça para poder dar o bote final. Bom, infelizmente, a segunda opção é que é a correta, né? Porque, na verdade, o que ela fez? Com todas as suas falácias, ela se fez de boa moça, ela começou a visitar lugares pobres, ela começou a visitar lugares fragilizados, de pessoas humilhadas, para se mostrar para a princesa, para a rainha, aliás, que ela estava com verdadeiras intenções de se relacionar com o príncipe, filho da rainha. E aí o que ela fez? Ela teve a ousadia de conseguir o consentimento do casamento. A rainha aceitou, até aí tudo bem. Só que aí ela tinha que fazer a parte dela também, que era aceitar as regras da monarquia ali. Mas o que ela fez? No dia do casamento, o casamento também já deixou de ser como era a regra ali daquele principiato ali, principato, né? Não sei como é que se fala. Enfim, é daquele lugar, né?
o que aconteceu? Ela simplesmente deixou se envolver ali, a rainha, né, deixou se envolver pelas falas fabulosas dela e aceitou o casamento com o filho. Me enrolei porque chegou uma mensagem, acabei lendo a mensagem e me desconcentrou aqui do que eu estava falando. Mas vamos lá que vocês vão entender aonde eu quero chegar com essa história dessa mulher. Deixa eu tirar essa mensagem aqui. O quanto uma mulher poderosa, se você não tiver atenção, ela te enlaça com o poder da sedução, porque a mulher, ela tem esse poder. Isso é natural dela, entendeu? A mulher, ela, sem que ela queira, ela acaba usando isso a seu favor, porque isso é da natureza dela. A sedução é parte da natureza feminina. Então, ela, sabendo disso, ela usou toda a sedução ali em cima daquela família. Aí, o que ela fez? Beleza, convenceu a mãe, né, a rainha, que iria se casar com o filho, aceitou. Depois, convenceu a mudar todo o conceito da cerimônia ali, teve que ser da forma que ela queria. Eles cederam novamente, aceitaram. Mas isso não acabou por aí, porque ela só foi pegando. Aí já dava para ver que tinha alguma coisa errada. No dia do casamento, por exemplo, ali nas proximidades do casamento, o que aconteceu? Ela, ao invés de aproximar as famílias, o que ela fez? Ela proibiu que o pai dela, a família dela, fizesse parte da cerimônia. Então ali já era para ele ter acordado, ali já era para o príncipe ter acordado que havia uma coisa errada. Porque como assim? Como que uma mulher que está entrando para uma família real não vai aceitar o convívio do seu esposo com a sua família? Então aí já está errado. E ele não prestou atenção nesse detalhe. Logo em seguida, o que aconteceu? A desavença dele com o irmão dele, fruto da manipulação dela, que ficava no ouvido, se fazendo de coitadinha, se fazendo de vítima, entendeu? Porque essas mulheres poderosas usam muito esse tipo de artifício. E aí, quando a pessoa usa a sedução mais esses artifícios, fica fácil de manipular. Então, ela foi usando esses artifícios. Logo em seguida, o que aconteceu com o coitado do Harry? Ele perdeu também o título. Perdeu todos os títulos dele. Tudo aquilo que era direito dele, como príncipe herdeiro, ele perdeu. Ele perdeu segurança real, ele perdeu aquele negócio que eles dão lá. Ou seja, ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que ser príncipe, que ele tinha todas as despesas pagas pelo Estado. Ele perdeu tudo isso. Ele recebeu uma herança, porque ele fala que ele abriu mão do trono. Não, ele não abriu mão do trono. O pai dele não aceitou que ele fosse mais o príncipe. Tudo por causa dessa mulher poderosa. Aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo isso, ele teve que trabalhar para sustentar mesmo, para colocar comida dentro de casa dessa mulher, entendeu? Ele teve que abrir novos negócios, ele teve que se virar nos 30. Então, quer dizer, ele só estava perdendo com esse relacionamento, só que ainda assim ele não se enxergava. Ele não enxergou o que ele estava fazendo da vida dele. E ela sempre manipulando, sempre fazendo a vontade dela, fazendo com que ele cedesse. Então, em nenhum momento ele mostrou ali autoridade. Porque o homem ele tem que ter isso, a autoridade. Porque quando o homem não tem autoridade, acontece exatamente o que está acontecendo lá. O que o Harry ganhou com isso até hoje? Absolutamente nada. Então, hoje... existe tabloides, né, lá falando que já estão procurando advogados para poder providenciar o divórcio dos dois. Ou seja, ela usou toda a artimanha de ser poderosa e tal, para conseguir tudo que ela queria. Então ela vai sair muito bem e ele vai sair derrotado. Ou seja, não é mais príncipe, tem que trabalhar, perdeu todas as regalias de um rei, de um reinado, né? E ela vai sair com os filhos, ele vai perder até o direito de criar os próprios filhos. E ainda vai ter que dar muito para ela. Ele não ganhou absolutamente nada. Então, eu tô falando essa história porque hoje em dia a gente tem preguiça de pensar. As mulheres, elas se acomodaram com essa moda, com essa coisa de querer ser mais que os homens, de estar sempre lutando pelos seus direitos, né? Só que é exatamente igual a Meghan.
Igual Meghan, ela queria ter os direitos, mas ela não teve dever nenhum. Ela não quis cumprir dever nenhum, ou seja, ela chegou numa casa onde ela ia ter bastante direito, mas ela também tinha deveres. Não, ela quis todos os direitos, aliás, ela quer todos os direitos, mas dever nenhum. E ele só perdeu, porque nem o direito de ter os seus filhos junto com ele vai poder ter. Ou seja, vai ser determinado o dia que ele pode ver os filhos. Então, olha só por que o homem ele tem que ter, ele sempre tem que ser muito racional. O homem ele tem que ser emocional, sim, mas ele tem que ser racional, porque senão ele perde tudo. O que aconteceu com esse príncipe, com o Harry, perdeu tudo porque ele foi extremamente emocional e deixou-se seduzir pelas falácias de uma poderosa. Dessas que estão aí lutando pelos direitos, mas que não tem nada a oferecer. Elas só querem, né? Só querem bônus, mas ônus nunca. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou falar de um exemplo do que é o homem ele ter na vida da família dele ter propriedade, de ter essa coisa do se posicionar, dele se posicionar, dele pegar as rédeas mesmo da situação. O homem, quando ele tem autoridade, ele não precisa fazer muita coisa, porque a família em si já respeita ele, os filhos, todo mundo quando chega ali num determinado momento, já olha para aquele homem e já para, sabe que até ali eu vou, mas dali para lá eu já não vou mais. Então, assim, é mais ou menos isso, os homens eles têm que deixar de ter, tem que continuar a exercer aquilo que eles exerciam antigamente. Parar de ter esse medo, entendeu? Porque só dessa forma eles vão voltar a ser respeitados pela sociedade, vão acabar com isso que está acontecendo no mundo, entendeu? Com esse monte de bandeira que é levantado aí em prol do feminismo e a destruição das famílias, né? A destruição da vida das pessoas, onde eles só vão perder, nunca vão ganhar. Porque eu fico pensando, as mulheres lutam tanto por tantas coisas, mas eu fico pensando, qual das mulheres teve capacidade de criar um carro, teve capacidade de inventar um avião? Qual das mulheres tem capacidade de colocar uma casa do teto até o telhado? Gente, se a gente fosse depender de nós mulheres, a gente estava tudo morando no meio do mato, porque a gente não ia saber fazer uma casa. Então, os homens, além de tudo, eles são extremamente mais inteligentes. E a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que... aí vem a questão bíblica, né? Que a mulher ela tem que ser submissa. Ai, mas a Bíblia é um livro machista. Não, a Bíblia não é um livro machista. Quando a gente fala sobre submissa, significa a gente tem que estar sobre a missão dos homens. Porque eles são mais... não digo nem inteligentes, mas eles são mais capacitados do que a gente. Então, a gente não tem que medir força com o homem. A gente tem que estar do lado, a gente tem que ser companheira sobre a missão deles. Aí que entra a parte onde fala sobre a edificação e a tola que destrói. Então, assim, se a mulher ela for sábia, ela tem um poder muito grande na sociedade. Mas se ela for tola, ela só destrói. Assim como o caso dessa mulher aí que eu citei, da Meghan Morgan, eu confundo os nomes. Mas enfim, dessa senhorita aí. E do príncipe Harry, que acabou perdendo tudo e vai perder muito mais, porque ele não teve... o discernimento de pensar, de usar a mente, de ser racional, de ver os sinais quando ela não permitia que ele se relacionasse com a família dela, quando ela começou a manipular ele em relação à família dele, e ele foi ficando sozinho e hoje em dia ele vai até perder o direito de ter a companhia dos próprios filhos. Então, assim, é um caso de se pensar, deixar de ter preguiça, analisar bem as coisas, porque não está fácil e vai piorar se as mulheres continuar com esse posicionamento que elas estão. Não que elas não consigam sobreviver, lógico que conseguem sobreviver, mas até quando? Assim como os homens também. Todos nós conseguimos sobreviver sozinhos, mas a gente não foi feito para isso. E o que é certo, isso é bíblico. E como eu sempre falo, a Bíblia é um livro atemporal, e se você ficar observando e analisando o que acontece lá, e acontece hoje, na atualidade, é exatamente isso. Aconteceu também com Salomão, quando ele se envolveu lá com a Sulamita, né? Ele acabou perdendo tudo por causa de uma mulher.
Entendeu? A mulher conseguiu seduzir ele, ele conseguiu deixar se enredar por ela e acabou perdendo tudo. Então isso é muito atual, mas basta que a gente tenha sabedoria para parar de humilhar, para parar de competir, medir forças com os nossos maridos, com os nossos companheiros, com os nossos esposos, com os nossos filhos, né? A gente tem que passar esses princípios para eles, para que a nossa sociedade possa voltar da onde deu errado, porque quando uma coisa dá errado, volta para trás e começa de novo para fazer direitinho. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Desculpe que esse vídeo ficou um pouquinho demorado, mas era necessário. Beijão!